E aí, senhores, beleza? Tudo bem? Fábio Televisão por aqui. E hoje eu tô aqui para dar um recado, passar uma mensagem bastante importante para vocês, né? Eu voltarei para as mídias sociais, né? Foi um longo e tenebroso inverno, foi vamos dizer assim, uma fase de autoconhecimento bastante importante para mim, né? Porque é só a partir desse autoconhecimento que a gente consegue ter o sucesso que a gente precisa ter nesse mercado, que ele, na minha opinião, é um dos mais difíceis do planeta. Existem outras profissões difíceis, né? Bombeiro, polícia, enfim, piloto de Fórmula 1, piloto de helicóptero, onde talvez um erro, né, possa significar a morte, perder a vida, tá? E a gente aqui também não está longe desse tipo de pensamento, né? Acontece que a gente tem sempre esse risco iminente de quebrar a conta, a gente tem aquela necessidade enorme de mostrar para os outros que estamos tendo sucesso, e eu acho isso a coisa mais errada do planeta, mas enfim, a gente faz, a gente aprende, né? Não tem jeito. Disse outro dia, né, pro meu filho, que a pessoa inteligente, ela aprende com os erros próprios, né? Então, vale a pena ser inteligente? Não. A gente precisa aprender com o erro alheio, né? Aí a gente se torna sábio, né? Esse é o ponto. Então, eu acho que tentar trazer um pouco de sabedoria nisso que diz respeito a day trade, né? Eu acho extremamente importante. É óbvio, eu vejo um monte de gente aí oferecendo um monte de treinamento, um monte de coisas técnicas inclusive, tá? E eu acho importante isso daí, eu acho fundamental a gente ter um sistema que nos permita analisar e avaliar preços, volume, a relação entre os mercados, porque se a gente decidiu entrar no mercado norte-americano, que é o maior do planeta, tá? A gente precisa saber o que o mercado está fazendo num determinado momento, para que a gente possa tomar nossas decisões baseado em informação de qualidade, tá? O que vocês estão vendo aí é a minha tela, né? Com esse indicador, né? Que eu acabei chamando de market sentiment, né? Ele é um indicador que ele está disponível só aqui na plataforma da TradingView, tá? Não tem outro lugar onde eu tenha encontrado as informações de grátis disponíveis para quem quiser abrir uma conta no TradingView de graça. Você não paga nada para ter esses dados. Quando a gente entra nesse plano de graça, você tem um atraso não, né? Os ticks, eles chegam a cada 5 segundos para você. Então você tem um atraso de 5 segundos entre o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Existem alguns planos de assinatura, inclusive um plano anual, onde você vai pagar aí, acho que um pouco mais do que $100. Tá, beleza. É caro, é barato. Eu não sei se interessa, mas é o mínimo necessário para você poder ter informação de qualidade na velocidade ideal, tá? E com essas informações eu consigo tirar informações muito úteis de mercado, de o que os players, né, os grandes players estão fazendo. Durante muito tempo eu fui um fã ferrenho do volume. Então eu pegava lá, por exemplo,
gráfico, né? E eu falava assim, porra, a gente tem que, na verdade, analisar o volume e o OBV tudo junto. Ah, pera lá. E eu gostava muito, né, do saldo do volume. E eu usei isso daqui durante muito tempo, né? Mas durante muito tempo, o volume e o saldo do volume. E eu vou dizer para vocês, não é uma coisa que dá errado. Ele dá certo, né? Quando a gente consegue ler de maneira adequada e entender, e eu sempre usei, por exemplo, dessa maneira, média sobre o preço, média sobre o volume. Quando tudo tivesse alinhado, eu poderia tomar minha decisão, né? De maneira mais, aliás, menos turbulenta, vamos dizer assim. Né? Eu gostava muito de utilizar, e eu gosto muito ainda, né? De utilizar o gráfico de 1 minuto para poder tomar minhas decisões e, enfim, né? Fazer esse tipo de leitura. Agora, existe coisa mais eficiente do que isso, né? Porque, por incrível que pareça, mesmo lá fora, mesmo quando eu aumento, né, o meu time frame, eu não tenho uma leitura precisa a respeito do volume que está sendo negociado, né? E negociado na bolsa, no mercado norte-americano. E, cara, isso me deixava muito, mas muito preocupado. Preocupado, tipo, inseguro. Eu não tinha segurança na hora de negociar. E o que eu montei aqui, né? E isso daí eu vou falar para o pessoal do treinamento, você entendeu? E esse indicador, ele vai ser utilizado por quem entrar nesse treinamento durante um ano inteiro, tá? Durante o ano inteiro. Assistiu lá as aulas, ouviu o que eu tenho para falar, a gente vai fazer algumas lives utilizando os conceitos, né, dessa ferramenta aqui, desse indicador, e ele é seu durante um ano. Ponto. Beleza. E eu acho que um ano é um tempo legal para você poder entender se isso daí combina com você, se não combina, enfim. Nesse treinamento eu vou mostrar como eu faço as minhas entradas, que tipo de gerenciamento de risco eu utilizo. Eu opero basicamente as mesas proprietárias lá fora, tá? Não vou fazer propaganda aqui agora, nem nada. Eu acho que existem algumas que são bastante boas e outras que são péssimas. Então, as péssimas eu não vou nem falar no nome aqui, pode ficar tranquilo, né? Mas eu acho que o básico do básico do básico, o que eu gostaria mesmo de dizer para vocês, né? E eu acho que fica legal também falar isso daí contando uma outra história. Existia um cara chamado Jesse Livermore, que na minha opinião, ele foi um dos caras mais picas, né, pessoa física que existiu nesse planeta. Porque ele fez e apareceu, sabe, de maneira extraordinária. O cara, ele foi simplesmente um cara muito à frente do tempo dele, mas muito à frente do tempo dele. E a história dele é muito legal, né? Ele aprendeu com os erros dele. Ele já tinha, e ele nasceu em 1800 e bolinha, pô. Ele ganhou dinheiro pra caramba a partir de 1900, né? Dos anos 1900. Cara, do início do século XX, final do século XIX. E ele fala várias coisas no livro dele. Tem um livro dele que é bastante bom. Eu acho que fica bastante legal de ver isso daí. Então, eu acho que quem puder, né, comprar esse livro, não foi ele que escreveu, mas foi esse Lefebvre quem escreveu, né, a respeito da história. É a história dele, é a história do Jesse Livermore. É bem a história dele, tá? Custa baratinho, cara, leiam, né?
Eu acho que é bem legal isso daí, que é bastante legal mesmo, tá? Eu espero que vocês curtam. Eu vou começar a colocar bastante coisa a respeito do Jesse Livermore, né? A gente vai falar bastante também a respeito do tal do mindset, né? Eu vou falar mindset, mas existe palavra melhor para descrever essa situação. Tá legal? Eu espero que vocês curtam, né? Acompanhem, likeam, né? Dá um like aí para nós, ajuda e tal. E fica ligado, tá? Quem quiser se inscrever aí no grupo lá do Telegram para começar a trocar figurinha e o caramba e tudo mais, por favor, chega lá que a gente conversa com vocês. Beleza? Hasta la vista. Até a próxima.